Muito bom. No estudo passado de Kuzari, a gente viu que o Haver falou para o rei de Kuzar sobre os onashim, sobre os castigos no judaísmo. Qual a função do castigo? Lá atrás a gente viu que uma das funções do castigo é purificar a pessoa, e a outra função do castigo é o que ele trouxe aqui, para manter a pessoa no caminho correto, a consciência, a noção de que o pecado ele é problemático, de que ele traz consigo mesmo um castigo, faz com que as pessoas se mantenham e tenham motivação para continuar no caminho. Dentre os castigos que o Haver traz para o Kuzari, está a questão de tzarat. O que é tzarat? Tzarat é o que é traduzido como lepra, na qual aparecia na pessoa que falava Lashon Hara vários tipos de manchas, manchas brancas. No começo, essas manchas apareciam na casa da pessoa, depois apareciam na roupa, depois apareciam no próprio corpo da pessoa. E a pessoa que tinha essas manchas, ele ficava impuro. Essas manchas traziam para a pessoa impureza. E essa pessoa era obrigada a sair da Mahané, ele tinha que se afastar do acampamento judaico, na época do deserto, ou depois, quando já estava em Eretz Israel, eles tinham que se afastar da cidade e morar um tempo fora. O Kuzari pergunta aqui sobre Tumai Tara. Certo? Existe um conceito na Torá chamado de pureza e impureza. Agora, Tumai Tara, essa questão de pureza e impureza, não é algo físico, não é algo material. Tem determinadas coisas que causam impureza para a pessoa e tem a forma de purificação, seja através do mikve, seja a purificação através da água com cinzas, na época que a gente tinha ainda a parado uma vaca vermelha, mas existem diferentes formas de purificação. E o Kuzari fala, olha, você teria alguma explicação racional para pureza e impureza? Eu entendo que seja um decreto divino, eu aceito. Tudo bem, mas você tem como me explicar disso de uma forma que eu consiga entender melhor o que significa pureza e impureza? Tem coisas que aparentemente não tem nada de errado, não tem problema nenhum, e elas trazem impureza para a pessoa, e coisas que parecem completamente erradas, socialmente, moralmente, que não tem nenhuma impureza. Como funciona isso exatamente? Então, o Haver fala para ele o seguinte, olha, primeiro, vou te dizer uma coisa. Quando você me pergunta o sentido, o significado de pureza e impureza, a sua real pergunta, no fundo, é saber se existem tamim para as mitzvot. Se existe um motivo pelo qual a gente recebeu as mitzvot. Se existe um motivo porque determinada mitzvah impurifica a pessoa e determinada mitzvah purifica a pessoa. Será que tem um motivo por que a gente faz as mitzvot ou não? Então, o Haver, primeiro, ele fala, olha, antes de eu te dar qualquer motivo, eu tenho que ter a seguinte noção, a seguinte consciência. Eu tenho que ter a consciência de que a pureza e impureza existem, essa é a vontade divina, e esse foi o decreto de Akadosh Baruch Hu quando ele criou o mundo. Assim ele criou a natureza, que determinadas coisas trazem impureza, determinadas coisas purificam a pessoa. Depois que eu aceitei isso de forma clara, de forma absoluta, eu posso começar a discutir o motivo ou não. Então, primeiro, antes do Haver trazer a explicação dele para pureza e impureza, ele fala para o Kuzari o seguinte, olha, tudo que eu chegar numa conclusão, todo bom motivo que eu te trouxer para pureza e impureza, ou para qualquer outra mitzvah, para qualquer mitzvah que eu te der algum motivo, esse não é o motivo final. Esse pode ser um dos motivos dessa mitzvah. Esse pode ser um motivo parcial da mitzvah. Mas, com certeza, qualquer coisa que eu te explique não é o motivo absoluto dela. Consequentemente, eu não posso tirar conclusões. Se eu te dou um motivo para determinada mitzvah, eu não posso, a partir desse motivo, te dizer, olha, já que esse é o motivo da mitzvah, então eu vou te liberar determinadas coisas. Então, por exemplo, vamos pegar Shabbat, certo? O exemplo mais simples. Shabbat é o dia do descanso. A priori, é muito mais fácil descansar no ar-condicionado do que sem ar-condicionado. Só que fazer o quê? É proibido acender, ligar a luz e o ar-condicionado em Shabbat. Então, se o motivo de Shabbat é o descanso, eu posso permitir ligar o ar-condicionado, porque eu vou descansar melhor. Aqui vai falar o Haver, olha, sinto muito, o motivo de Shabbat, embora o descanso seja importante, tem diversos outros motivos. Então, o que foi proibido, e eu não posso me basear no motivo daquilo para tirar conclusões diferentes. Dito isso, fala o Haver, eu tenho uma boa explicação para Tumai Tara, para pureza e impureza. E o Haver explica para ele o seguinte, olha, a maior impureza, de acordo com a Torá, é o morto. O ser humano, um homem, uma mulher, que morreu, a impureza que eles trazem, para quem encosta neles, para quem ficou no mesmo ambiente, é o maior tipo de impureza da Torá.
Existem vários níveis de impureza, tem a via tumá, ava tumá, rishona tumá, tem alguns níveis. O mais impuro de todos é o morto. Fala o Haver, isso mostra para a gente que a questão de pureza e impureza é ligada com a questão de vida e a falta de vida. Se o morto, o que o morto tem de errado? A pessoa não fez nada de errado, ele simplesmente morreu. Por que alguém que simplesmente morreu agora impurifica todo mundo? Esse é o ponto. Fala o Haver, aparentemente, a questão de pureza e impureza é conectada com a questão da vida. A falta de vida, a perca da vida, na verdade, traz impureza. O morto, quando ele morre, a falta de vida que existe nele, o buraco que ficou aqui no mundo da Neshama, que tinha Kedushá, que tinha vida, que estava aqui, é substituído por impureza. Por isso, o morto ele é a maior impureza possível. Existem outros tipos de impureza, certo? A mulher, por exemplo. A mulher, quando ela vê sangue, ela fica impura. Por que ela fica impura? Esse sangue, na verdade, ele veio da onde? Ele veio do ovário. Eram óvulos que daqui poderia ser criado uma criança. Poderia nascer uma criança desse sangue. Esse sangue não vingou, digamos assim, não foi criado uma criança, ele saiu, é necessário se renovar, mas esse sangue que saiu, ele tinha capacidade, ele tinha oportunidade de ter sido criado aqui uma vida e não criou. Assim também no caso do homem, certo? O homem que ele tem uma frachá, que sai dele o esperma que poderia formar uma criança, poderia sair daqui um ser humano, uma neshama nova, já que não foi criada uma criança, não foi criada uma nova vida, ele está impuro. O fato de existir aqui a possibilidade de ser criado alguma coisa, traz a impureza. A mulher, quando dá à luz, por exemplo, ela fica impura. Por quê? Independente se tem sangue ou não, ela fica impura. Por quê? Porque ela tinha dentro dela vida, ela tinha dentro dela uma criança, e quando essa criança saiu, a mulher perdeu parte da vida dela. Parte da vida que tinha aqui foi embora. Isso traz impureza. Impureza, é importante entender, impureza não tem nada a ver com limpeza ou sujeira, não é conectado. Impureza é uma coisa, sujeira é outra e não tem conexão. Impureza é a falta de vida. Sempre que existe uma falta de vida, independente se ela é grande como um morto que faleceu, ou a falta de vida em que poderia ter sido criada uma criança a partir de alguma coisa, isso daqui traz impureza para a pessoa que passou por essa situação. Fala o Haver com relação a tzarat. O que é tzarat? O que é essa lepra? Essa lepra que vai pegando, vai fazendo manchas no corpo da pessoa, meio que está destruindo o órgão. Parte dos órgãos da pessoa onde aparecer a mancha, seja na mão, seja no ombro, seja na perna, onde aparecer essa mancha vai estar tirando a vida daquele órgão. O órgão vai começando a se desfazer, vai começando a estragar, a apodrecer. Isso daqui é a morte em si, a falta de vida. Embora não seja uma falta de vida como no caso do morto, certo? Não é algo tão extremo como alguém que morreu, mas é uma falta de vida num tamanho mínimo, num tamanho reduzido. Isso daqui traz um determinado tipo de impureza. Então, a impureza vai depender muito do tipo de vida que faltou aqui. O Rambam, no Yad HaZaká, ele explica pureza e impureza não conectado com vida e morte. Ele fala que impureza e impureza é conectado com a DA da pessoa, com o pensamento, a imaginação, digamos assim. A forma como a pessoa vê aquilo, isso influencia com relação a pureza e impureza. Então, deot, pensamentos, ideias negativas, ideias problemáticas, elas são conectadas com o lado impuro do mundo. Então, quando tem alguma coisa problemática, por exemplo, o tzarat, o Metzorah que falou Lashon Hará, alguém que falou Lashon Hará, ele falou mal de uma pessoa, ele usou a língua, ele usou a capacidade de falar, que é a única capacidade, não a única, mas a principal capacidade que diferencia entre o ser humano e os animais, a capacidade de falar. Isso vem do cérebro, obviamente, consegue gerar as palavras, gerar os pensamentos, mas a oportunidade de poder falar, o ser humano usou a maior capacidade, a maior habilidade que ele tem com relação aos animais, usou isso para algo negativo, isso daqui vai trazer impureza para a pessoa, vai trazer a lepra, vai trazer a tzarat, que traz impureza. Então, o Rambam fala, pureza e impureza elas são conectadas com os atos. Atos que eles têm um lado ideal negativo, eles vão trazer impureza. Se eles têm um lado ideal positivo, eles vão trazer ou pureza ou até mesmo kedushá, até mesmo santidade para a pessoa. Ou seja, a pureza e impureza que existe nas leis da Torá
não são simplesmente coisas abstratas, sem conexão nenhuma, sem nexo, sem sentido. Pureza e impureza são conectadas, são ligadas, de acordo com o Kuzari, de acordo com o Rabi Yehuda Levi, aqui no Kuzari, elas são ligadas com vida e morte. De acordo com o Rambam, elas são ligadas com certo e errado, com pensamentos, com ideias certas e ideias erradas. Então, mesmo a impureza, que aparentemente é algo estranho, algo que a gente não entende de onde vem, como purificar, elas têm alguma conexão. Até tem quem explique qual é a ideia do mikve. Por que quando você entra no mikve, você se purifica? O que a água tem de especial? Porque a forma de se purificar é através da água. Então, tem quem explique que a água, ela representa igual a criança estava quando era um feto no útero da mãe, ele estava mergulhado em água, ele estava absorvido em um líquido. Assim também, quando a gente entra no mikve, você entra lá na água e você mergulha, você está como se estivesse renascendo. Você está se purificando. Purificar, na verdade, é devolver para você a própria vida. Por isso, tem kavanot na hora de ir no mikve, tem pensamentos, tem intenções de se renovar, de começar de novo. Na hora que você entra no mikve, você mergulha na água, você é igual uma criança que está renascendo. Toda a vida que foi perdida por pecados, por erros, por diversas situações em que a pessoa gastou energia com coisas negativas e perdeu parte da vida dele, porque ele vai ser, a partir de agora, influenciado por esses pensamentos negativos, por esses atos. Na hora que ele vai no mikve, ele entra lá dentro, ele fica dentro da água, completamente mergulhado, sem nada bloqueando, sem nada separando entre ele e a água, ele está renascendo. Eu saí da mikve, a pessoa é uma nova pessoa, uma pessoa que se renovou e a vida volta para ele com tudo. E os pensamentos corretos voltam para ele. Então, o mikve, a água, tem justamente essa capacidade de trazer a renovação para a pessoa. Por isso, eu falo, Haver, olha, é possível, não é obrigatório. Pode ser que pureza e impureza tem outro sentido. Pode ser que quando a Kadosh Baruch Hu decretou esse assunto e decretou essa questão, essas halachot, ele tinha outros motivos. Mas é possível a gente identificar essa questão. A questão de vida ou falta de vida. A questão de vida e morte dentro das questões de pureza e impureza. Assim explica o Haver para o Kuzari a questão de Tzarat, a questão desse ponto, e isso daqui é suficiente para o Haver. O Haver responde para ele, Dai bebeorecha ze klapei asafek shenitored benafshi, madua ze tetameh afrashat guf zod ratinu ma'azera, im ki kula aviv, et asher lo itamu asheten ve'atzoa. Por isso, eu falo, Haver, olha, eu entendo. Por isso, se a gente imaginar aqui o caso que ele deu, por exemplo, o ser humano, o homem, certo? O homem, quando ele tem, quando sai dele zera, quando sai dele esperma, ele fica impuro. Por quê? Aquilo não é pior do que urina ou qualquer outra coisa que sai do corpo humano. Porque quando a pessoa vai no banheiro, isso não impurifica ele, se saiu dele alguma coisa que é suja, quando sai dele alguma outra coisa, por que isso impurifica isso, não? Explica o Haver, assim entende o Kuzari, que depende do potencial de vida que existia aqui. Se existe um potencial de vida, então a pessoa própria que perdeu isso, ele deixou de viver. Perdeu um pouco da vida dele, isso traz impureza. Se não, se é simplesmente algo sujo, algo não limpo, isso daqui não tem nada a ver com pureza e impureza. E assim explica o Haver essa questão do Kuzari. A gente continua no próximo vídeo. Até mais.